Vamos falar um pouquinho do cenário aqui no Brasil, a gente já volta a falar do tarifaço daqui a pouco. Porque a defesa do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, vai solicitar ao ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal o desbloqueio dos seus recursos pessoais. O magistrado determinou o congelamento de um montante de 119 milhões de reais, correspondente às emendas parlamentares, sob a suspeita de terem sido indicadas pela direção do partido de direita. Em entrevista à CNN, Valdemar disse que não possui a quantia em sua conta corrente e negou que tenha indicado emendas. Segundo ele, o que houve foram sugestões. O dirigente partidário já enviou posicionamento ao ministro, que o direcionou à Polícia Federal para essas novas diligências. A suspeita é de dirigentes partidários contariam com cotas de indicação em emendas parlamentares. Até agora, os dirigentes partidários que responderam ao Supremo Tribunal Federal negaram a existência de cotas, incluindo Valdemar Costa Neto. Ele disse que não há uma indicação, até entrevista ontem a nós aqui do Bastidores CNN, mas o que ele chama de sugestão e articulação. A Polícia Federal agora vai rastrear as emendas parlamentares. O objetivo é apurar de onde vieram, de que parlamentares, e se houve pressão dos dirigentes partidários aos deputados federais para que eles atendam a prefeitos aliados, ou seja, direcionem esse dinheiro para aqueles municípios que são comandados por aliados do partido. A força policial não descarta, inclusive, colher depoimentos de servidores e congressistas para esclarecer a maneira como se deu essas indicações de recursos públicos. Vou chamar a Larissa Rodrigues aqui no nosso telão. Larissa, Valdemar disse que não tem esses recursos em caixa, mas, de fato, há alguns analistas que avaliam que o valor foi um pouco, inclusive, exagerado. 119 milhões, congelamento para pessoa física, que é o valor das emendas parlamentares, é muito dinheiro. E Jonas Maia até tentou recordar e não achou nenhum precedente de congelamento tão grande de um político. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma série de desconfianças. E essas desconfianças, né, Larissa, elas acontecem porque a gente não tem transparência e rastreabilidade ainda das emendas parlamentares. Tudo bem, Uribe? Boa tarde para você, para treinar, para quem acompanha a gente. E não temos, principalmente nas chamadas emendas de comissão, que são essas agora que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, está debruçado, né? Essas emendas, inclusive, foram essas que há um questionamento e que ele pediu para que todos os presidentes partidários de partidos com representação ali no Congresso Nacional possa, de fato, encaminhar ali algum tipo de resposta de como seria o uso, porque são emendas que não há um nome do parlamentar. Normalmente, elas são assinadas pela comissão de saúde, comissão de educação, ou mesmo pelo líder partidário. No caso do PL, estava a assinatura, então, do atual líder, Sóstenes Cavalcante. Mas há essa desconfiança, eu acho que dá para usar essa palavra, por parte do ministro Dino, de que, de fato, apesar de ter a assinatura do líder ali na Câmara do PL, teria tido algum tipo de ingerência do presidente do partido. E aí, essas investigações, Uribe, elas devem começar especialmente em cima das emendas aprovadas ou que teria algum tipo de interferência de Valdemar Costa Neto, porque há até aqui mensagens que mostrariam, então, um pedido de Valdemar para o uso dessas emendas. Diferente do que tem até este momento a Polícia Federal ou o próprio Supremo de outros partidos. Essa história de que os partidos, de fato, estavam pedindo esses repasses, aprovando, indicando o destino, vem depois de entrevistas do próprio Valdemar Costa Neto dizendo que isso acontece em todas as legendas. Mas até agora o que o Supremo conseguiu avançar são emendas que teriam sido liberadas, pedidas, enfim, destinadas pelo próprio presidente do PL. Os demais partidos, ainda tudo depende de uma futura investigação. O que eu tenho ouvido, eu disse isso na semana passada, é importante a gente destacar, é que há um entendimento de que é preciso pôr fim às emendas de comissão, que elas seriam o novo orçamento secreto. Mas ouvi de dentro do Supremo que não há porquê também esse tipo de movimento agora em ano eleitoral, até porque neste momento está proibido o repasse de emendas parlamentares pela própria legislação do Tribunal Superior Eleitoral, mas que nos próximos anos a gente deve ter sim algum tipo de interferência por parte do Supremo nessas emendas de comissão. Uribe, Tainá.